Olá a todos aí do Sociedade da Edição, cá estamos mais uma vez para mais um vídeo do NPC falando sobre lacração dessa. Me sentindo confortável aqui nesse cenário. Lacração está em todo lugar, né? O tema aqui está em todos esses canais nerds aí. E é uma coisa que vem tomando Hollywood já faz algum tempo, né? Boa parte das pessoas já sabem. Tipo, tem gente que não percebe. É uma coisa que pra mim é óbvia, mas tem gente que não percebe. Eu não sei se quem tá me assistindo aí percebe esse tipo de coisa, né? Mas eu vou citar aqui alguns padrões que ocorrem muito em todos os filmes, né? Inclusive, foram algumas das razões pelas quais eu parei de assistir tantos filmes, né? Hoje em dia eu não assisto mais filme antigo, né? Que me agrada mais. Então, até por causa disso, os exemplos que eu vou dar, eles talvez não sejam tão atuais, né? Tipo, as referências que eu vou ter, né? Porque eu não tenho assistido tantos filmes recentes assim pra usar como exemplo, mas vou usar os que eu me lembro aí. É o seguinte, cara, o que é a lacração? Lacração todo mundo sabe, não preciso explicar que... Eu acabei de explicar, na verdade, né? O produtor ele tem essa visão política, ele insere no filme essa visão política dele. E às vezes isso vem de maneira disfarçada, outras vezes nem tanto assim. Eu vou falar alguns padrões aqui que se repetem em todo o filme. Cara, é impressionante que esses padrões que você está aqui, cara, é uma porrada de filme que eles se repetem. E mesmo assim tem gente que não percebe essa porra, cara. Mas é o seguinte, eu vou parar de enrolar aqui e vou pular pro número 1. O número 1, cara, tá aqui do lado, eu vou dar uma colinha, fazer uma farinha aqui. Ó, aqui ó, número 1 vão ter falas feministas ou progressistas durante o filme, né? E elas podem vir de maneira literal ou não. Tipo assim, pode ter algum personagem usando uma camisa escrito "O futuro é feminino", que seria uma manifestação literal, né? Da pauta progressista que o diretor, o produtor, ele quer enfiar no filme, no seriado. Mas às vezes elas vêm de maneira mais discreta, né? Vou dar um exemplo aqui. Liga da Justiça do Zack Snyder, que é um filme que eu gostei, inclusive. Mas tem uma cena que é uma cena bem ruim, inclusive. Não por causa do feminismo, mas o feminismo deixou tudo mais escroto ainda, cara. Que a Mulher Maravilha, ela tá salvando um banco que tá sendo roubado, né, cara? Aí ela entra lá, ela sai metendo porrada nos caras, matando eles de maneira completamente brutal, né? Arremessando eles na parede. Pô, os caras batem na parede, fica uma mancha de sangue na parede. Aí depois ela explode, né? Ela explode o negócio com o braceletezinho dela. Aí todo mundo morre, todos os bandidos morrem. Aí depois de ela ter matado todo mundo brutalmente, ela chega com uma garotinha que ela sendo feita de refém ali. Aí a garotinha pergunta pra ela: "Quando eu crescer, eu posso ser igual a você?" Aí ela fala... Quando a Mulher Maravilha fala pra menina, né? "Ora, quando você crescer, você vai poder ser o que você quiser." Isso é uma fala feminista disfarçada, né? Tá ligado? Vou te dar um outro exemplo aqui, que é o Jurassic World. O primeiro. O que acontece? No final do filme. Faz tempo que eu assisti ele, né? Mas, se eu não me engano, assim, é mais ou menos assim. Tem um cara que ele cuida dos dinossaurinhos, né? Acho que é os Velociraptors. Uma informação que eu tenho que saber é que todos os dinossauros do Jurassic Park são fêmeas, né? Não tem nenhum dinossauro macho. Aí tem um cara que ele chega pra esse maluco que ele cuida dos Velociraptors, né? Os Velociraptors ficam na gaiola. Aí ele fica lá cuidando, né? Aí chega um maluco e fala: "Pô, esses dinossauros aí são realmente muito pica, né, cara? Daria pra usar eles como arma de combate, né? Daria pra usar eles em exército. Por que você não cria eles pra combate, algo assim?" Aí o cara ele fala assim: "Poxa, não é assim que funciona. Elas são livres pra fazer o que elas quiserem." Tá ligado? É o mesmo princípio dessa cena da Mulher Maravilha, que a Mulher Maravilha chega e fala pra menina: "Você pode ser o que você quiser." Porque na cabeça da feminista, na cabeça dela, a sociedade... Tipo assim, a sociedade restringe ela, tá ligado? Não, mulher não pode ser isso, isso, isso. Mulher tem que ser assim, 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 sabe? Mulher tem que crescer, ser uma dona de casa, cuidar da família, sabe? E na cabeça da feminista existe esse psyop implantado. Então, você vê a semelhança. Assim, se você assistiu o Jurassic World recentemente, você tá vendo a minha dissertação, minha explicação de como foi a cena, talvez ela não tenha sido tão acurada assim. Porque faz muito tempo que eu assisti, mas é mais ou menos isso aí que acontece. Mesmo que eu não tenha explicado com precisão como é que foi a cena,
você vai conseguir se lembrar de qual cena foi essa. Foi perto do final, se eu não me engano. E o personagem que fala isso que eu falei é aquele negro, que é amigo do Chris Pratt. Esse é o primeiro padrão da lacração. Ele tem muitos exemplos. Um outro exemplo que eu me lembro, também envolvendo a Mulher Maravilha, é um momento que ela estava no filme dela, né? No primeiro filme dela, o filme Solo. Um momento que ela estava no barco com aquele cara loiro, Chris Pine, o ator. Eles estavam conversando, né? E ela estava falando pra ele: eu venho de uma ilha cheia de Amazonas e lá não tem homens. Aí eles ficam conversando, né? Aí o Chris Pine fala pra ela: pô, se lá não tem homens, como é que vocês, né? Aí ela fala assim pra ele: poxa, lá na ilha nós não precisamos de homens pra nos satisfazer. Se ligou? Isso daí é o feminismo infiltrado no filme, sabe? Eu não sei como que tem gente que não percebe uma porra dessas, cara, porque pra mim é muito óbvio, mas a gente não percebe mesmo. E tem um outro exemplo também, eu já dei exemplo demais, já dava pra ter pulado pro segundo padrão, mas eu insisto em dar esse exemplo aqui, cara, que é o 007 no filme Skyfall. Cara, o vilão do filme, ele é homossexual. E tem uma cena que assim, existe uma vontade muito grande dos produtores de fazer um 007 negro, 007 mulher, e aí, inclusive eu não assisti o último filme do 007, né? Disseram que tem uma mulher negra no lugar dele, como no posto de 007. Eu não sei muito bem como que é essa história, porque eu não assisti. Mas... E aí, esse vilão homossexual, ele chega na cena em que ele tá conhecendo o James Bond. O James Bond, ele tá amarrado na cadeira, é assim, né? E aí o vilão, ele vai andando até ele. Aí ele fala que achou o James Bond bonito, né? Gostosão. E aí o vilão meio fala assim: você não estaria disposto a fazer uma primeira vez com um homem, com outro homem? Aí o 007 responde pra ele: e como é que você sabe que foi a primeira vez, hein? This is gay! Eu lembro que na época que saiu esse filme, muita gente ficou comentando sobre essa cena. Foi um presentinho, né, pro público homossexual do James Bond, que assiste James Bond. O que eu tô querendo dizer com isso? Que não é só feminismo, né? Porque eu só tinha dado exemplos de feminismo infiltrado no filme, né? Com a Mulher Maravilha, com o Jurassic Park e com o Liga da Justiça. Não, é pautas progressistas em geral. Às vezes isso aparece como um sinal LGBT no meio do filme, como foi o caso do 007 aí. Quiseram insinuar que o 007 era gay, mas depois de tantos exemplos aí, vamos pro segundo padrão, que é: os vilões do filme, eles vão ser todos brancos. Não existe mais vilão negro, eu acho. Qual foi o último vilão negro que teve? Eu não me lembro, cara. O vilão asiático também, não me recordo. Mas um exemplo recente foi o do Predador, né? Teve um Predador aí, feito pela Hulu, que foi de uma índiazinha contra o Predador. Aí a Índia, ela vence, ela mata o Predador sozinha, né? Muita gente ficou falando sobre isso. Eu não assisti o filme, mas eu fiquei sabendo que nesse filme os colonizadores brancos, os colonizadores europeus que vieram para os Estados Unidos colonizar, eles são os vilões do filme, né? Além do Predador também, claro. Porque existe isso, né? As raças que elas são minoria, elas sempre são do bem, enquanto os brancos, hoje em dia, eles são retratados como os caras do mal, né? E acho que é até uma pena, cara, porque ia ser legal se botassem uma personagem índiazinha, né? Que foi a protagonista do filme, de fato. Se eles juntassem forças com um europeu, sabe? Se os invasores europeus, eles, tipo, o exército deles fosse dizimado, só sobrasse um, aí eles se juntassem com a índiazinha, aí os dois enfrentariam o Predador juntos. Agora, outro lugar em que isso acontece, o Star Wars, por exemplo. Star Wars The Force Awakens, Despertar da Força, foi o único que eu assisti, né? É o Star Wars 7. Não, eu assisti os outros. Só que dessa trilogia nova eu só assisti o primeiro, né? Tem o 7, 8 e 9. E nesse filme, os vilões do filme, eles são homens brancos e ainda por cima fazem alusão ao nazismo. Enquanto os heróis do filme é uma mulher, uma chinesa, um negro e, inclusive, isso aí já correlaciona com o padrão número 3, que são as cotas. Que o Star Wars, ele tem esse negócio da cota. Tipo assim, tem personagens de todas as etnias. E o Senhor dos Anéis, também, esse seriado novo que tá saindo, eu acho que ele segue esse negócio de cota também, porque tem gente de tudo quanto é raça, né? Tem elfo negro, tem hobbit chinês, entendeu? E
Eu não assisti o Senhor dos Anéis, eu não posso falar com mais propriedade. Mas tem um caso que eu assisti, que foi o Star Wars Obi-Wan, que é um seriado novo aí. Cara, é muito estranho. Eu assisti alguns episódios, né, desse seriado, muito ruim, né, por sinal. E aí, uma coisa que eu percebi logo de cara, porra, esse cara aqui é chinês, o outro é negro, o outro é uma mulher negra, o outro é branco, né? Outro é indiano também, né? É um negócio muito multiétnico, multirracial. Eu acho estranho. Parece que a produção foi caçando gente de tudo, de raça diferente, sabe? Pra compor o elenco. Agora, esse foi o item 3, certo? Então, o item 4 agora. Se o filme for um blockbuster sobre algum personagem que é homem e que ele é famoso, ele não vai poder protagonizar o filme sozinho. Ele vai ter que dividir tela com alguma outra personagem feminina que tem o mesmo nível de habilidade que ele. Como, por exemplo, eu acho que isso aconteceu no 007, esse último aí. É que eu não vi, né? Mas pelo que eu ouvi dizer, tem uma 007 negra no filme e ela é tão hábil quanto o James Bond, sabe? Eu posso dar outros exemplos também, cara. Um exemplo muito clássico que eu consigo me lembrar, que é o do Mad Max de 2015, eu acho. Que tem aquela Furiosa lá. A Furiosa, ela meio que tomou o filme. Ela não só dividiu com o tempo de tela do filme com o Mad Max, como ela tomou a maior parte do tempo de tela dele, sabe? E a mesma coisa acontece com o He-Man. O He-Man, Mestres do Universo, né, da Netflix. A personagem principal dessa temporada da Netflix, que a Netflix fez ali, foi a Tila, ao invés do He-Man, sabe? Esse tipo de coisa é um outro padrão de lacrate que acontece bastante. Por exemplo, isso aconteceu em um grau um pouco menor no último filme do Batman, com o Robert Pattinson. Tipo, o filme, ele ainda é mais pro Batman do que a Mulher Gato. Né? Pelo menos isso, não foi igual ao Mad Max, tá ligado? Nem o He-Man. Mas, é uma personagem que não precisava estar lá. Ela está lá só para atender uma demanda do público feminino, sabe? Você botar uma personagem feminina lá pra espectadora feminista se identificar, entendeu? Inclusive, esse filme tem um monte de falas progressistas, né? Bem literais, né, no filme. Tem vários, né? Mas uma que é bem na cara mesmo. É uma que é a Mulher Gato, ela chega pro Batman e fala: ah, nessa cidade aqui, a polícia não prende homens ricos, brancos e privilegiados, sabe? Tem essa fala no filme. Momentos como esse sempre me tiram bastante no filme, sabe? Por isso que eu não entendo como que alguém consegue assistir isso e não perceber. Terceiro item, cara. Esse item aqui eu gosto bastante. Eu não gosto dele, sabe? Foi uma palavra ruim de se usar. Eu não gosto dele. Tipo assim, eu gosto dele no sentido que é fácil identificar, porque isso acontece muito também. Que é o fator incompetência masculina, ou emburrecimento dos homens, né? Isso aqui é um grande bingo. Todo filme blockbuster vai ter pelo menos um desses itens aqui. Mas esse aqui é um dos mais comuns de se encontrar, pra mim, que é uma cena em que vai ter um homem e uma mulher, né? E esse homem, ele vai estar tentando fazer alguma coisa e ele não vai estar conseguindo, né? Por questões de incompetência. E aí vai aparecer uma mulher e ela vai fazer certo. Vou te dar um exemplo. Mad Max, Estrada da Fúria, que eu citei agora há pouco aí nos itens anteriores. Tá lá o Mad Max com um rifle dele, pá, tentando acertar um caminhão que tá lá na puta que pariu. Aí ele tá lá, com a mira aqui, só que ele não tá conseguindo acertar, porque tá muito longe, né? Aí ele tá lá assim, ó. Aí a Furiosa, ela tá atrás dele. Aí ela fala assim: me dá essa porra aqui. Aí o Max dá o rifle pra ela. Aí ela pega o rifle, atira e consegue acertar o alvo que o Max não estava conseguindo, entendeu? Um outro exemplo que eu consigo... Tipo assim, é que eu não tenho assistido muitos filmes recentes, entendeu, pessoal? Mas tem o filme do Resident Evil, esse último que saiu, que eu não assisti, mas eu vi a repercussão, né? Eu vi as pessoas falando mal desse filme, inclusive os caras aqui, donos do cenário, da plaquinha, né? Eles falaram que o Leon desse filme, né, ele é muito burro e ele não sabe fazer nada certo. Eu não sei se era Jill, se era Claire, elas... Tipo assim, enquanto o Leon era burro e fazia tudo errado, elas eram que faziam as coisas certas, sabe? Faziam as coisas andarem. Entendeu? Mais ou menos igual a essa cena da Furiosa aí do Mad Max. Eu acho
que isso daí também acontece no Buzz Lightyear, que eu não assisti também, mas eu ouvi dizer que isso acontece. Fica aí o exemplo, né? E o próximo item, cara, eu acho que ele se mistura com um dos outros itens. Acho que ele acabou se repetindo um pouco, né? Acho que o outro item que eu não estou numerando também, eu estou sendo burrão. Vou colocar a numeração na tela aí, uma vinheta, sei lá. Mas agora eu não lembro qual foi o número do item. Mas é o item da substituição feminina. Um outro filme que isso ocorre é o Matrix 4, que eu também não assisti, mas eu sei que isso ocorre, isso acontece. O Neo, ele não é mais o escolhido sozinho, ele é o escolhido junto com a Trinity. Porque não pode ter um homem, certo? Como o grande protagonista. Tipo, tem que ter uma mulher que tem o mesmo nível de importância que ele na história, entendeu, cara? Isso acontece no seriado do Hulk também, cara. Inclusive, esse seriado do Hulk é um excelente exemplo para se usar no item anterior, né? Que era do homem que só faz merda, aí a mulher chega lá e faz certa parada. Porque a She-Hulk, pelo que eu ouvi dizer, que eu não assisti essa porra, mas pelo que eu ouvi dizer, ela é muito mais forte do que o Hulk e ela consegue controlar a raiva logo de cara, né? Enquanto o Hulk ele precisou de vários filmes aí pra aprender a controlar a raiva dele, entendeu? Outro exemplo também é o Doutor Estranho, que novamente eu também não assisti, mas eu sei que no final aparece uma personagem mulher com o mesmo poder que ele, que ela é uma maga também, e ela é dito no filme que ela é muito mais poderosa que o Doutor Estranho, entendeu? É um dos padrões aí, diminui o homem e sobe a importância de alguma personagem que é mulher. Porque o homem não pode ser o mais pica do filme, entendeu? Agora, e um outro exemplo também que eu consigo lembrar, né, sobre esse negócio aí da substituição feminina, da mulher que chega e substitui o cara que antes era o protagonista do filme, é o Indiana Jones. Vai ter um novo filme do Indiana Jones, que a protagonista vai ser uma mulher agora. Ela vai substituir o Harrison Ford. Vamos pro próximo item aqui, cara. Esse item aqui, ele é uma evolução do item anterior, né, cara? Porque ao invés de chegar uma personagem criada do zero e substituir o personagem homem, tem alguns filmes e alguns seriados que fazem o personagem que era homem mudar de sexo e virar uma mulher, como vai acontecer, né, no seriado do Hellraiser, que vai sair, e como aconteceu também com o Doctor Who, que é um negócio que, cara, o Doctor Who é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Inclusive, Wilson, acho que o público do Doctor Who inteiro deve ser o tipo de pessoa que gosta quando esse tipo de coisa acontece, né? Quando um personagem que é homem vira mulher, um personagem que é branco vira negro, sabe? E pra finalizar esse exemplo aqui, tem também o Constantino. Constantino, no seriado do Sandman, ele vira uma mulher no seriado, né? E Constantino, como todo mundo sabe, é um homem. Agora, o próximo item da lista, algum personagem vai ser gay. E aqui tem uns exemplos que eu anotei no The Batman. The Batman tem algum personagem... eu lembrei. Na verdade, no The Batman não é tão explícito o personagem que é gay no filme, né? Até porque eles deixam muito subjetivo, propositalmente, né? Porque o filme, acho que o filme não quis causar polêmica, sei lá. Mas a personagem da Mulher Gato, a personagem dela é movida por uma motivação que é saber o que aconteceu com a amiga dela que morava com ela. E aí algumas pessoas, né, alguns fãs do filme, eles gostam de teorizar que a Mulher Gato, essa amiga desaparecida dela, que ela tenta descobrir o que aconteceu com ela no filme, teorizam que seja um casal lésbico, entendeu? Esse é o primeiro exemplo. Tem também o Dumbledore, do filme do Animais Fantásticos, ele é homossexual também. Então, pessoal, a gente termina o vídeo de hoje por aqui, um pouco abruptamente, porque o celular ele parou de gravar. Então, eu tô gravando esse pedacinho extra só para não terminar de maneira tão abrupta, né? O vídeo já ficou bastante longo. Então, acho que já dá para terminar por aqui. A gente já deu vários exemplos aí, então, sabe, não faz mal terminar por aqui. Só teve um exemplo que eu acho que seria interessante de acrescentar, que seria as paródias, né? As paródias com o cenário atual do mundo. Tipo assim, você colocar um personagem que seja uma paródia do Donald Trump no filme, entendeu? Isso daí acontece bastante.
Não lembro de nenhum exemplo agora. Eu lembro de um exemplo brasileiro, né? Que é aquele medida provisória, que ele coloca o Bolsonaro no filme. Eu não assisti, né? Eu ouvi falar que isso acontece. Colocam um Bolsonaro no filme aí pra ser o presidente racista. E aí? Esse é só um pequeno exemplo. Bom, não quero me estender muito, né? O vídeo já acabou, então se inscreva no Sociedade da Edição e clica no gostei aí e faz aquelas coisas. E aí a gente se vê no próximo vídeo.